Boa tarde. É uma sequência didática feita para o ensino e aprendizagem de História. É uma sequência sobre patrimônio material e imaterial, feita por mim, Rosalina e Rosilda, para os alunos do sexto ano da disciplina de História. No processo de ensino e aprendizagem de História sobre educação patrimonial, é um processo que deve atribuir condições para o aluno desenvolver seu conhecimento sobre patrimônio cultural, para manifestar de forma consciente, buscando a valorização e a conservação dos bens culturais, materiais e imateriais de diversos lugares. A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 216, seção 2 da Cultura, estabeleceu um conceito patrimonial cultural. O artigo 16 ele constitui que patrimônio cultural brasileiro são os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valores históricos. Então, é necessário em todos os níveis escolares o ensino sobre patrimônio cultural e contribuindo para a construção de saberes sobre a produção cultural humana, que é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo e sua contribuição na história atual, propiciando conhecimento, a consciência sobre si mesmo e o mundo que o rodeia. Os patrimônios culturais, materiais e imateriais brasileiros eles estão garantidos a proteção, preservação e conservação pela Lei Federal número 25, de 30 de novembro de 1937, a qual define as regras do tombamento dos bens pertencentes ao patrimônio histórico e artístico nacional. Nos bancos escolares, é essencial a educação patrimonial, para a compreensão do patrimônio cultural, a partir das histórias e do significado atribuídos, e criar uma perspectiva de participação social no processo de identificação e proteção do patrimônio. Os conteúdos os conhecimentos prévios, patrimônio cultural e material e função social. Os objetivos é descobrir o que são patrimônios históricos, conhecer os diferentes patrimônios históricos, recuperar e valorizar as tradições culturais, festividade e história da região, além dos patrimônios históricos e artísticos. Os materiais é revistas, fotos, vídeo, desenhos, livros e slides. A importância da sequência didática ela é tentar aproximar o ensino da história da educação patrimonial através de várias atividades, levar o aluno a compreender e aprender sobre a importância da preservação, valorização e proteção do patrimônio cultural, material e imaterial, reconhecer como produtor de cultura e entender que o patrimônio cultural faz parte do processo de formação da história, da sociedade, do país e do mundo. Será desenvolvido de forma dinâmica e criativa, abordando o que o patrimônio cultural da região e da cidade de Patos de Minas e os vários aspectos que constituem o nosso patrimônio cultural e que isso tem a ver com a formação de cidadania, identidade cultural, memórias e outras coisas que faz parte da nossa vida. Será exibido o filme O que é patrimônio material e patrimônio imaterial. Aí depois será propiciado o diálogo e questionamento com os alunos sobre o assunto, buscando a compreensão sobre a diferença entre patrimônio cultural material e imaterial. Também será exibido outro vídeo, Patrimônio Cultural, Materiais e Imateriais, e falar sobre o decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000. O decreto ele é um decreto presidencial que sugere que os registros de patrimônio material ele se dá através dos livros dos saberes. Ele contempla aqui os conhecimentos das habilidades de modo de fazer, das celebrações que são assinalados rituais e festas, representativas para a sociedade brasileira, das formas de expressão, onde são registradas manifestações literárias, musicais, plásticas, ciências, cênicas e lúdicas. Com essa medida, procurou reparar uma prática de mais de 60 anos que desprezou elementos significativos da cultura brasileira. Também conduzir reflexões sobre as transformações das tradições culturais, que é a festa da cidade de Patos de Minas, as mudanças quanto aos pratos típicos, desfiles, movimento das folias de reis, entre outros. Comparar as arquiteturas das primeiras casas e as casas mais recentes construídas na cidade.
debate sobre as memórias, a tradição, o valor artístico e as lutas sociais da identidade nacional e suas diferenças, e a pluralidade étnico-cultural da formação histórica atual. Refletir sobre a importância da proteção e da preservação do patrimônio da cidade e se está funcionando meramente como uma divulgação dos bens tombados ou como forma de resolução de conflitos gerados pela ausência de participação social no processo, e fazer uma visita ao museu. As atividades é o trabalho de temas a ser apresentado, bem tombados na cidade e sua proteção, tradições culturais, movimento das Folia de Reis, festa da cidade Fenamille, visita ao museu e produção de textos sobre patrimônio cultural, material e imaterial da cidade. E mural com histórias, fotos, desenhos dos monumentos culturais da cidade e dos principais de Minas Gerais e alguns países. Então, assim, para avaliação, cabe ao professor observar e perceber o desempenho, o interesse, a motivação e a participação do aluno. Em exposição da aula, nas apresentações dos trabalhos, através das manifestações e ações voltadas em relação ao tema. As etapas de desenvolvimento da didática é a apresentação da situação, que é patrimônio material e imaterial, os conhecimentos prévios, exibição dos vídeos, questão patrimonial, tradições culturais, reflexão da importância da preservação e conservação, o decreto presidencial 3.551, os módulos serão patrimônio histórico, exibição do vídeo, visita ao museu e centros históricos. A produção final é a produção do texto sobre patrimônio cultural, material e imaterial da cidade, pesquisa de fotos dos monumentos históricos de Patos e dos principais monumentos e confecções de cartaz, e o mural com os textos e os cartazes e as fotos dos monumentos históricos de Patos e dos principais monumentos históricos de Minas Gerais e alguns países.